A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas. E você também que não é amigo, né? Mais uma vez dou graças a Deus de estar aqui no alto deste monte. Num sábado à tarde abençoado, eu, minha esposa, a Simone, minha filha, o José, nosso genro, nosso netinho, né? Viemos aqui orar a Deus, vim aqui orar, agradecer a Deus por tudo, orar por você, por sua causa, por sua família, pela sua casa, pela sua saúde, por todas as pessoas, né? E deixar uma mensagem da palavra para você. Aqui nesse sábado, né? Uma tarde abençoada, sábado, dia 6 de dezembro, né? Último mês do ano, né? E deixar uma mensagem de fé para você, meu irmão, minha irmã, independente da situação que você está passando, do seu credo religioso. Deus, Ele é Deus de todos os viventes, né? Ele é seu Deus também. O Senhor Jesus veio ao mundo e manifestou o poder dele através de milagres, maravilhas. Desde o princípio, né? Quando Deus achou graça a Noé e salvou Noé e a família, né? E depois veio, através de Moisés, resgatar o povo que estava no Egito, né? Sendo oprimido, escravo. E Deus se compadeceu deles, ouviu a oração e viu a aflição deles. E Deus veio para resgatar, enviou Moisés, né? Então, e Deus veio ao mundo, enviou o Senhor Jesus ao mundo para que nos resgatasse do pecado, da maldição, daquilo que oprime as pessoas, né? Essa é a nova aliança, a aliança perpétua que Deus fez através do Filho dele com o homem, né? Para nos conceder vida, vida em abundância. Então quero deixar uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para você. Compartilhe essa palavra. Compartilha para que outras pessoas possam ser alcançadas por Deus, né? A gente vê as pessoas sofrendo, as pessoas às vezes vivem uma vida desregrada, vivem uma vida escrava, às vezes, de remédios, escravo de uma doença, de um vício, de um mal, como eu fui no passado, né? No passado eu vivi isso. Vivi muitos anos escravo das doenças, do mal, do vício. E Deus me libertou, libertou minha família. Deus nos honrou de tal maneira, então isso a gente quer compartilhar com as pessoas. Por isso eu venho falar de Jesus, falar do Jesus que veio ao mundo e morreu por você, por mim, mas hoje ele está sentado à direita do Pai, ressuscitou, para que você também tenha a vida eterna. O que você tem que fazer? Reconhecer a Deus como o único Deus e ao Senhor Jesus Cristo a quem foi enviado na terra. Se você crê no Senhor Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você é nascido de Deus, você se torna uma pessoa nascida de Deus. E você vence o mundo, né? Então quero deixar uma mensagem da palavra, Mateus, né? Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18. A figueira sem fruto, né? A figueira sem fruto. Disse bem assim. Versículo 1 que é o 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Isso era Jesus quando ele estava voltando, né? Para a cidade, né? Ele teve fome no caminho. Versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho. Quer dizer, ali ele deparou com uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela e não tendo achado senão folha, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Né? Olha o que Jesus disse, né? Porque ele foi na esperança que ela ali poderia ter algum fruto para que ele pudesse alimentar, né? Vou ler de novo. Ó. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folha, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que isso nos ensina, né? Jesus vai explicar aqui. Jesus vai dar o discernimento para que você entenda. Versículo 20, ó. Vendo isso, os discípulos admiraram-se
e exclamaram: como secou depressa a figueira. Como secou, se admiraram os discípulos que estavam com ele, ficaram abismados, né? Porque figueira é uma madeira que tem leite, é uma das madeiras que mais demora a secar, né? Vendo isto, os discípulos admiraram, se exclamaram: como secou depressa a figueira. Mas vamos ver a resposta de Jesus. Põe bem atenção à resposta de Jesus. Isso serve para inspirar você, fortalecer você, abrir a sua mente, o coração, o entendimento, os olhos da fé. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito, né, a figueira, mas até mesmo se a este monte disser: ergue-te e lança no mar, tal sucederá. Isso ficou de exemplo para mim e para você. Isso não significa só a figueira ou o monte. Às vezes uma situação que você depara, um problema, uma dor, um nódulo, uma situação na vida financeira, um mal no filho, na filha, no esposo, na esposa, nos seus caminhos. Vamos ler novamente o versículo 21. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito com a figueira, né? Mas até mesmo se a este monte, disserdes: ergue-te e lança no mar, tal sucederá. Versículo 22. E ele continua: e tudo quanto pedirdes em oração, credes receberdes. Então, por que você vê nós orando? Eu vejo tantos milagres, eu vejo tantas pessoas sendo alcançadas pelo poder do nome de Jesus Cristo, tantos feitos, tantas maravilhas. Eu estava agora há pouco aqui, estava lendo a palavra e senti muito forte a presença de Jesus. E eu fiquei alguns minutos em lágrimas, porque eu sinto a presença de Jesus. O meu desejo é que você conheça Jesus Cristo. O meu desejo é que você seja alcançado por Jesus Cristo. Que Jesus Cristo revela em você o amor, a misericórdia, a compaixão, mas também o poder dele na sua vida, para que você tenha vida, para que você tenha a paz na família. Você que se encontra às vezes já desanimado, não tem mais esperança. Creia que Deus existe, que o Senhor Jesus é verdadeiro. Abra o coração para que ele entre na sua vida, na sua casa. Olha o que ele disse, versículo 21, vou repetir. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, quem está falando? Jesus, que se tiverdes fé e não duvidar, vírgula, não somente fareis o que foi feito com a figueira, né? Quer dizer, qualquer coisa que você precisar, Deus que seja justiça, né? Mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança no mar, tal sucederá, quer dizer, assim será. Versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Por isso que nós vemos aqui orar. Eu creio na oração. Eu às vezes tenho pessoas que de um outro estado, de quilômetros, milhares de quilômetros de distância, pede meu telefone, a gente manda uma oração, a gente ora, as pessoas são curadas, são libertas. Tantas pessoas que Deus mudou a vida, que foram alcançadas pelo poder de Deus, através da fé, através da palavra de Deus. Eu tenho visto isso todos os dias. Meu irmão e minha irmã, abre o coração, creia no Senhor Jesus, creia no Evangelho, abre os olhos da fé, entrega seus caminhos a Deus, a sua família, a sua causa, os seus caminhos, o seu casamento.
Não espera o mal destruir. O diabo, ele faz com que as pessoas vivem no pecado. E o salário do pecado está escrito que é o quê? É a morte. Aquele que vive no pecado, o salário é o quê? Que a Bíblia diz? É a morte. O pecado engana e destrói. O pecado engana e destrói. Mas você abrindo o coração, nunca é tarde para Deus entrar na sua vida com a misericórdia dele. No mundo não há santo. No mundo não há ninguém que é santo. Todos nós somos pecadores. Mas você precisa reconhecer que é pecador, pecadora e precisa da misericórdia de Jesus. Ele está de braços abertos para te receber. E por vir você ter a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não esqueça que tenha Deus e que tenha Jesus. Que se preocupa com você. Só que Jesus não entra na sua casa. Jesus não entra no seu coração se você não abrir a porta, se você não chamar Ele, se você não invocar o nome dEle. Por isso está escrito, todos os que invocam será salvo. Né? Tem uma passagem aqui, ó, que disse que todos os que invocar será salvo. Romanos 10 está escrito, né? Que todos os que invocar será salvo. Disse Romanos capítulo 10, ó, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é o que falo. Eu prego a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoca o nome do Senhor Jesus, entrega os caminhos a Ele. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, meu irmão, minha irmã. Agora eu vou fazer uma oração de rosto aqui por todos vocês. Você que tem pedido oração, você que não tem, às vezes não conhece nós, você que às vezes não tem nem religião, você que... Nós não somos religiosos, nós pregamos Jesus. Jesus ressuscitado. Nós pregamos a vida eterna. Nós pregamos o poder de Jesus. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Pai, em nome de Jesus, vai de encontro com cada situação. Visita essa pessoa que se encontra enferma. Essa pessoa que está desanimada, já não tem mais força. Levanta o prostrado, Senhor. Cura o doente, fortalece o fraco, Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro com cada situação. Tira o sofrimento desse homem, dessa mulher, desse jovem. Liberta eles dos espíritos mal, da doença, da maldição, do pecado. Liberta eles do sofrimento, Jesus. Manifesta o teu poder para remover essa dor, esse nódulo, para remover essa enfermidade, esse vício, para remover as dívidas, as maldições, para remover tudo aquilo que oprime essas pessoas, Pai. Nós declaramos um milagre na vida dessas pessoas, entregamos nas tuas mãos, Jesus, na certeza que eles estão sendo alcançados pelo teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.